Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus amigos, é: o que acontece depois da morte? O que acontece depois da morte? Muitas são as indagações acerca disso. Então, eu queria hoje, mesmo de forma resumida, trazer para vocês uma ideia, desde que esteja dentro e com base nas Escrituras Sagradas. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Ainda que não seja um estudo exaustivo, aprofundado, mas eu queria aqui só ressaltar, e quero assim, um dos nossos inscritos, o Eduardo, é para todos de uma forma geral, mas como você pediu sobre esse assunto, né? E eu disse que eu tenho aí nesse canal, que já são mais de 230 vídeos, eu tenho sobre esse assunto. Mas foi bom você ter comentado sobre esse assunto e pedido sobre o que acontece após a morte. Então, em especial aí para você, Eduardo. Então vamos lá? Mas todos nós vamos meditar juntos. O que acontece depois da morte? Embora, no entanto, porém, né, com relação às indagações, embora os detalhes não sejam muitos, mas na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, encontramos informações sobre o que realmente acontece depois da morte. Então a Escritura Sagrada nos dá uma base, uma direção, um direcionamento nesse pensamento. O que acontece após a morte? Bom, vamos lá. Quem estiver em Cristo vai estar com o Senhor, mas os que morrerem em seus pecados vão para um outro lugar de sofrimento, separados de Deus enquanto aguarda o juízo final. Então, de forma resumida, se você nasceu de novo, da água, do Espírito, no sentido da palavra, e recebeu a marca, a presença, o selo do Espírito Santo em sua vida, se você não é apenas um religioso, então eu creio que você já tem a salvação. E que quando nós formos dessa para melhor, porque só vai dessa para melhor quem realmente tiveram a salvação em Cristo Jesus, aqueles que foram salvos, chamados por Deus, tiveram um encontro pessoal com o Senhor Jesus, né? Ainda em vida. Então vamos lá. A Bíblia nos diz que a nossa existência não consiste apenas em corpos físicos, mas também em nossa alma. Então o ser humano, ele é tripartido, ele é um espírito, ele possui uma alma e habita um corpo, ok? Então vamos lá. A morte é uma separação entre o corpo e a alma, e não um fim da nossa existência. Então, já que nós somos um espírito, certo? Possuímos uma alma, estamos em um corpo. Quando morremos, né? Esse corpo ele fica, né? Somos ali sepultados, mas ali, no momento em que nós morremos, a partir daquele momento, somente o corpo físico é sepultado, porque aqueles que são de Deus vão para Deus e aqueles que não são de Deus vão para um outro caminho determinado por Deus. Vamos lá. Então, o que fazer e como deve ser o nosso procedimento? Então vamos lá. Para os que acreditam em Jesus, para os salvos, essas coisas que eu vou estar falando aqui agora, elas acontecem e vão acontecer após a morte. Então, para os salvos. Então, o que acontece após a morte? Vamos lá. Número 1. Vão estar na presença de Cristo. Sabemos que Jesus está agora sentado à direita de Deus Pai nos céus. O apóstolo Paulo afirmou que partir nesse sentido é estar com o Senhor, não é? Então, onde é que está, Carlos? Essa base, como você havia comentado no início. Então está lá, Filipenses 1, 23 e 24, ok? Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia. E que era melhor estar ausente do corpo e presente com o Senhor em espírito. Então, segundo a Coríntios 5, 6 a 9, dá uma conferida na sua Bíblia, porque é importante tudo aquilo que alguém estiver falando acerca de Deus, do reino dos céus,
das escrituras sagradas, é necessário que você seja como um dos bereanos, né, do povo de Bereia, né? E Paulo estava pregando, ensinando, e eles estavam olhando para ver se nos manuscritos ali, nos pergaminhos, com relação à lei, à Torá, se realmente tinha nexo, se tinha correligação, se estava correligado um assunto com o outro, se tinha base. Então vamos lá. Então Jesus também deu a entender que depois da morte, quem crê nele vai estar imediatamente nos céus com Deus. Então Lucas 23, 43, confere aí. 2. Vão estar num lugar de glória, de paz, de luz, de não sofrimento, ok? Então vamos lá. Jesus chamou de paraíso, lugar tranquilo, não é? Então vamos lá. O lugar onde vamos habitar com Ele. 2 Coríntios 5:8. Então 2 Coríntios 5:8. E Paulo, como vimos acima, disse que será melhor, muito melhor estar com Jesus do que estar aqui na terra. Então Filipenses 1:23 fala sobre essa passagem. Número 3. Vão continuar os salvos, vão continuar aguardando a ressurreição corporal. Lembra que eu disse? Quando uma pessoa morre, o que é enterrado? Nasceu, vim do pó eu estou voltando. Apenas o corpo físico, essa casa temporária, tá bom? Então aqui no item 3 dessa observação, haverá o ressuscitamento, ou ressuscitar, ok? Beleza? É assunto para mais vídeos, mas eu quero trazer apenas uma base e um esclarecimento. Então esse é o 3, então nós vamos aguardar, depois de tudo isso, aguardar o ressuscitamento, a ressurreição. Mesmo depois da morte, vamos continuar aguardando este momento para recebermos corpos glorificados, tá certo? Romanos 8:23, Filipenses 3:21 são essas passagens que citam sobre este assunto. Vamos lá, quarto ponto. Serão aperfeiçoados. Aqui serão aperfeiçoados, não é que eles vão recebendo ciclo, passando por ciclo. Não é isso não, tá certo? Esse quarto ponto aqui é porque as pessoas já estão limpas, livres do pecado. Então, já aperfeiçoados aqui é no sentido de que eles foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, tá certo? Que aconteceu há 2000 anos atrás. Então hoje, por exemplo, que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos comemorando o ressuscitar de Cristo, onde na sexta-feira ele foi crucificado, no sábado aguardando na ressurreição de hoje pela manhã, ok? Conforme as escrituras. É tema para outro vídeo. Eu não fiz vídeo a respeito disso por esses dias sobre o ressuscitamento, né? Sobre o ressuscitar, mas eu tenho no canal já. Se você aí conhece o canal, se você não conhece, você pode se inscrever. Entra lá no YouTube, Carlos Zanino, tá bom? Ative o sininho, logicamente, para estar recebendo todos os dias, praticamente todos os dias, um vídeo novo, ou correr ligado conforme um assunto. Like ou dislike se você não concordar. Embaixo nos comentários você pode deixar alguma coisa ou pedir um vídeo, como o Eduardo fez e como algumas pessoas já estão fazendo, ok? Que já respondi em outros vídeos passados, tá bom? Então vamos lá. Então esse quarto ponto aqui está dizendo o seguinte, que nós passamos de uma situação, de um ciclo, de um tempo, agora para um novo tempo perfeito, ok? Romanos 8:29, 1 Tessalonicenses 5:23 e Efésios 5:27, tá? E a Carlos, e para quem não crê? E para quem não é do Senhor Jesus? E para o ímpio? Rapidamente. Para os que não acreditam em Jesus, presta atenção, para os que não acreditam em Jesus, quem morre sem ter colocado fé em Jesus para perdão dos seus pecados, fica eternamente separado de Deus e da graça de sua bênção, de suas promessas. Tá? Então, segundo a Bíblia, o descrente entra em uma realidade dolorosa, cheia de sofrimento, que chama Hades. Depois você procura aí uma pesquisa melhor para você aprofundar o seu conhecimento. Enquanto aguarda o juízo final, ok?
Jesus fala sobre essa situação na parábola do homem rico e Lázaro. Então quem já leu essa parábola sabe muito bem aquilo que eu estou fazendo uma comparação, religando ou ligando o assunto, tá bom? Lucas 16, 22 a 26, você vai entender melhor sobre Lázaro e o rico. Lázaro morre e se encontra com Deus, no seio de pai Abraão, e o rico em chamas, em um lugar de tormento. Então você precisa ler para você entender melhor, ok? Então, o que nós temos aqui para você era isso. Os que são salvos em Cristo Jesus. Os que não aceitaram, que não creram, estão separados para um julgamento eterno, tá bom? Em outros vídeos, como eu já disse, se você for dar uma olhadinha no canal, você vai encontrar aí pelo menos uns 4, 5 vídeos sobre esse assunto. Como hoje o Eduardo pediu, algumas pessoas têm se manifestado também, então eu quero aproveitar para poder reforçar o que eu já tenho no canal para vocês. Tá bom, meus queridos? Era isso, era um esclarecimento pós-morte, o crente e o descrente, tá? Em outros vídeos eu trago reforçando aquilo que eu já tenho no canal. Deus abençoe a sua vida e tudo aquilo que você estiver fazendo. Boa Páscoa!